Enquanto muito se fala do Dia Internacional da Mulher, da Semana Internacional da Mulher, será que as autoridades conseguem apresentar números sobre a violência contra essas mulheres? E a violência contra as mulheres com deficiência? Alguém consegue tentar justificar números assustadores? Fica comigo, vamos falar sobre isso aqui no canal da Notícia. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Notícia, ao canal da informação, ao canal que repercute tudo aquilo que apura em relação às pessoas com deficiência de todo o Brasil, de todo o mundo. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha descrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás. Eu visto uma camisa de gola polo preta, no meu peito do lado direito, logo acima, a logomarca do Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o ícone criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU, para identificar todos os tipos de deficiência e acessibilidade, que é adotado como logomarca da ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Ao meu fundo, um painel branco, estou nos estúdios do Diário PCD, com um destaque para a claquete do YouTube e também a plaquinha de que nós estamos no ar. Pessoal, nós fizemos um trabalho bastante delicado e difícil, principalmente quando nós vamos apurar números que mostram o tamanho da violência, a gravidade da violência no Brasil. Números que, muitas vezes, preferem esconder, mas aqui no Diário PCD, nós não escondemos. Nós vamos debater na noite de hoje números sobre a violência contra as mulheres, o chamado feminicídios, que está aí tomando espaço. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, o número de mulheres vítimas de feminicídio em janeiro de 2026 é muito maior do número de durante todo o ano de 2025. O número de um mês é maior do que o número de um ano todo. Vocês têm uma ideia da gravidade disso? E se a violência contra a mulher é grave, como é a violência contra a mulher com deficiência? Uma cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com uma deficiência intelectual, uma mulher com síndrome de Down, uma mulher autista. É um assunto polêmico, não é? E nós não fugimos da polêmica. Convidamos mulheres para falar na noite de hoje, que integram movimentos de defesa dos direitos dessas mulheres, como a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, a Rosana Lago, a doutora Neuza Maria, a Lu Rufino, a Rosana, que é a presidente, que é a coordenadora da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Temos convidadas para poder debater sobre tudo isso. Antes de trazer as nossas convidadas para a sala de hoje, quero dizer a você que tem caminhão da Honda. É verdade, tem caminhão da Honda. Nas principais cidades do estado de São Paulo, o Grupo Aversa tem um caminhão de Honda. E eu estive lá para conferir esse caminhão de Honda. Você vai conferir comigo. E mais, hein? Se estiver em qualquer parte do Brasil, está procurando uma vaga no mercado de trabalho, Varejo contrata.
as maiores empresas, as melhores vagas para você, pessoa com deficiência, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Varejo Contrata e Grupo Aversa com o caminhão da Honda, e eu já volto com as nossas convidadas para debater esse assunto tão polêmico, e eu quero que você deixe o seu comentário aqui no chat. Um caminhão de Honda, é isso mesmo, um caminhão de ofertas para você que quer ter o seu Honda 0 km na garagem ainda em 2026, aproveitando as isenções de IPI, ICMS e também buscando a isenção do IPVA. O Grupo Aversa, em 7 cidades do interior de São Paulo, oferece para você todos os modelos da Honda, uma super avaliação no seu seminovo e ainda, um atendimento especializado nas 7 lojas. É só você conferir Honda Aversa e você. O Grupo Aversa levando para você tudo aquilo que você precisa para ter um Honda 0 km na sua garagem. Vem para cá, aqui tem um caminhão de Honda no Grupo Aversa. Está procurando uma vaga no mercado de trabalho em qualquer região do Brasil? Você já conhece o Varejo Contrata? É o ponto de partida para quem busca desenvolvimento profissional e novas possibilidades no mercado de trabalho. Simples, direto e focado em conectar você às vagas certas sem enrolação. Encontre vagas atualizadas nas principais empresas brasileiras. Cadastre o seu perfil e comece a se candidatar hoje mesmo. Com dedicação, postura profissional e vontade de aprender, é possível crescer rápido, assumir novas funções e construir uma carreira sólida. Varejo Contrata, o site de vagas das principais empresas do Brasil. Ideal para candidatos, perfeito para empresas. Uma plataforma exclusiva do varejo e 100% gratuita para candidatos. Acesse o Varejo Contrata e descubra onde você pode trabalhar agora. Anote aí, 11 3335 1100 e boa sorte! Bom, pessoal, como eu disse na abertura, o mês, internacional de luta pelos direitos das mulheres, e nós aqui reunindo no Diário PCD pessoas que defendem os direitos das mulheres durante todo o ano, durante todos os anos, durante todas as décadas. Quero agradecer imensamente a presença de todas as integrantes da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, da qual nós queremos conversar com vocês hoje, debater com vocês hoje sobre os últimos fatos que, infelizmente, envolvem as mulheres. Quero dar boas-vindas para a Rosana Lago, fundadora da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Rosana, muitíssimo boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado por estar conosco, viu, Rosana? Obrigada, Abrão, mais uma vez, pelo convite de estar aqui nesse programa tão importante que pauta os direitos das pessoas com deficiência, agora dando foco aos direitos das mulheres com deficiência. Acho que isso é muito importante, uma parceria grande. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos, que são com algumas mechas, tenho os olhos claros, estou usando um óculos de armação oncinha, uma blusa vermelha com um casaco um pouco em verde escuro por cima. Uso um batom também no tom vermelho. Tenho deficiência física, estou em um ambiente de casa, atrás de mim uma parede um pouco esverdeada. É uma grande alegria, Abrão, estar aqui para esse tema de grande relevância, a gente falar dos direitos das mulheres com deficiência. Nesse mês de março, falar do feminicídio, dessa realidade tão assustadora e avassaladora que o nosso país está vivendo, né? Com os indícios muito grandes de mulheres morrendo todos os dias. E alegria estar ao lado das minhas grandes amigas, sobretudo, e companheiras da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Legal, obrigado, Rosana. Quero também já cumprimentar, dar boas-vindas para a psicóloga, a fundadora do projeto Eu Me Protejo em todo o mundo, a professora Neuza Maria. Tudo bem, professora? Boa noite, seja muito bem-vinda, recebendo a professora Neuza e também a Cotinha. Obrigado por estar conosco, professora.
Sim, eu sou cofundadora, são duas fundadoras, Patrícia Almeida e Neuza Maria. Eu sou uma mulher negra indígena de pele não retinta. Eu tenho cabelos escuros no ombro. Eu estou usando um macacão listrado com sandálias brancas, sentada em um puff, em um ambiente da minha própria casa, de costas para uma parede branca com quadro de madeira cinza e branco. E a Cotinha? Fala um pouquinho da Cotinha para a gente, professora. Cotinha é uma menina negra, porque as crianças negras sofrem mais violência do que as crianças brancas. É uma menina com deficiência, porque as crianças com deficiência sofrem mais violência do que as crianças sem deficiência. Ela tem os cabelos crespos, ela usa uma tiara azul, ela tem um vestido amarelo, ela está com a mão espalmada, com o gesto de eu me protejo. E Cotinha é referência na prevenção à violência sexual na infância. Obrigado, obrigado. Advogada, defensora dos direitos da mulher, atuante em todo o Brasil, Lu Rufino, Luciane dos Santos Rufino. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco, viu, Lu? Obrigada. E quando você fala Luciane, eu pergunto quem é. Eu já sou tão Lu Rufino que eu já não me reconheço mais Luciane há muito tempo. É um prazer estar aqui, né, participar desse programa e falar desse tema que é a mulher. Porque sempre antes da gente chegar, chega uma cadeira de rodas, chega uma deficiência. E é muito importante nós estarmos aqui falando de assuntos referentes à mulher. Porque eu não nasci deficiente, eu nasci mulher. A deficiência veio depois. Então, a minha deficiência jamais vai se antepor minha classe ao meu gênero de mulher. Eu sou Lufino, sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando um óculos de grau, um vestido preto, meu cabelo é preto, e sou usuária de cadeiras de rodas e fico muito satisfeita de estar aqui e quero trocar, aprender com vocês um pouquinho durante esse programa. Muito obrigada. Prazer a todas que estão aí, mulheres lindíssimas, fascinantes. Obrigado, Lu, obrigado. Obrigado, Lu, obrigado. A Rosana também apresentando ela fica dela. Por favor, Rosana. Então, na minha apresentação, eu não estava segurando essa mascote, né? Que assim como eu me protejo, a Frentinha, que é a prima da Cotinha, né, Neuza? Porque elas se conectam por uma causa de enfrentamento à violência, né? A Cotinha, meninas e jovens, e a Frentinha, que é essa nossa mascote, uma bonequinha de pele preta, também dentro dessa interseccionalidade de mulheres pretas mais vulneráveis a todos os tipos de violência. A Frentinha, a gente preferiu dar para ela um colar girassol para dizer sobre as deficiências invisíveis. A Frentinha, ela vem com essa força e essa representatividade de trazer, então, a pauta da mulher com deficiência negra, deficiência intelectual. A Frentinha é uma mulher periférica, porque ela também representa as tantas mulheres periféricas e vulneráveis, né, economicamente, socialmente. Então, ela está aqui para participar hoje com a gente, apresentando ela. Abrão, a você. Ela tem um vestido lilás, usa, como eu te falei, um cordão de girassol. No fundo do cordãozinho, ao final do cordãozinho dela, ela tem a logo da frente. A frentinha tem os cabelos crespos também, usa um lacinho lilás, um tênisinho branco e uma calça roxa. Então, ela está aqui para participar conosco, enriquecendo aí junto com a Cotinha, né, Deus? Assim, esse programa tão bacana. Legal. Quero também dar boas-vindas para Luísa, parte da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, tem aí levado essa pauta todo o Brasil, essa pauta tão importante. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, boa tarde a todas. É uma honra estar participando, né, desse momento, dessa entrevista, que para mim é muito mais do que uma entrevista. É um debate que tem que ser
24 horas funcionando no ar para falar sobre, primeiro, né, a situação das mulheres, porque pelo simples fato de existirmos como mulheres, a gente já passa por atravessamentos assim absurdo. E como bem a Lu colocou e a professora colocou também, nós mulheres com deficiência vivenciamos muito, diariamente, a dificuldade, né, em ser mulher e ser pessoa com deficiência, né, no gênero feminino, simplesmente porque existimos. E isso é uma fala que tem que ser constante. Fiscalizar, cobrar, ocupar os espaços, para que os nossos direitos, nossos corpos, eles sejam respeitados. Nós podemos ocupar o espaço que quisermos. Bom, eu sou uma mulher negra não retinta, meu cabelo é castanho escuro e caracolados, ele está na altura do ombro, né? Estou vestindo uma camiseta amarela e estou no ambiente da minha casa, aqui na sala, onde atrás de mim aparece a parede na cor também amarela e o teto branco. Eu amo a cor amarela e é isso. Bom, pessoal, nós temos aqui a professora Neuza, do Pedro, e todas integrantes da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. O Diário PCD fez um levantamento e, por isso, nós convidamos essas entrevistadas para a noite de hoje. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apontou que, em 2025, eles avaliaram ao menos 42 casos de feminicídio ao dia. Sim. Um aumento de 17% em relação a 2024. Isso o Conselho Nacional de Justiça. O Brasil teve um aumento de 38% do número de feminicídios de 2024 para 2025. O Estado de São Paulo, em janeiro de 2026, teve mais casos de feminicídio do que o ano de 2025 todo. Só em janeiro de 2026, no estado de São Paulo, foram 27 feminicídios. O ano de 2025 foram 22 casos registrados. Números assustadores. Números que eu gostaria muito que no domingo, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, houvesse aquele momento em que alguma autoridade viesse em rede nacional e pudesse se manifestar. Mas não se manifestar de uma maneira superficial. Eu acho que chegou a hora de parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete e enfrentar isso de uma maneira muito mais séria. Pelo menos já nessa abertura, eu já trago aqui a minha revolta com tudo isso. Não é? Eu queria começar com a Lu Rufino. Lu, são números que assustam, são números que podem até ser maiores, mas já são números suficientemente para ter um alerta geral no Brasil e no mundo. Qual é a sua opinião sobre isso, Lu? Então, a minha opinião sobre isso, de início, é um depoimento pessoal, né? Porque eu passei uma violência num relacionamento abusivo, onde a causa da violência era o fato de eu ser uma mulher com deficiência e não querer ficar naquele relacionamento. Então, eu percebi que para a pessoa que me agrediu, ele ser abandonado, que era o termo que ele dizia, por uma mulher com deficiência era grave demais. Porque na concepção do agressor, que na verdade depois, por tudo que ele fez comigo, eu sei que ele era um psicopata, né? Ele estava fazendo tipo um favor em estar com uma mulher com deficiência. Então, na cabeça dele, era absurdo demais ser abandonado por uma mulher com deficiência, que era como se ele estivesse fazendo um favor estar comigo. E aí, naquele momento, eu percebi que aquela pessoa, realmente eu não deveria ficar com ele, porque ele não merecia a mulher que eu sou. E aí foi, eu acho que um período da minha vida que eu mais me afastei do direito e entrei mais para a psicologia, que era um ramo que eu já tinha feito, para entender que, naquele momento, eu passei por aquelas agressões porque eu achava que, para eu ser feliz, eu precisava de alguém.
quando, na verdade, para a gente ser feliz, a gente não precisa de ninguém, a gente precisa ter muito amor próprio e autoestima. Foram 3 medidas protetivas, foram 3 vezes que eu tive que me afastar do trabalho, porque ele dizia assim, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. E ou eu consegui fazer todas as denúncias, eu tenho todos os boletins de ocorrência. E o questionamento que a gente faz hoje é, e as mulheres que dependem do agressor, desse movimento de ir e vir, como elas fazem essa denúncia? E as mulheres que dependem psicologicamente e financeiramente desse agressor? E a violência, ela dói muito, é um processo muito difícil, porque a pessoa que faz essa violência com você é uma pessoa que você ama, uma pessoa que você jamais imagina que vai acometer, sabe? E eu posso dizer para você que foi um período muito difícil da minha vida. Eu falo disso como se fosse ontem. Isso aconteceu há mais de 15 anos atrás. Mas não dá para esquecer. Existem coisas que ficam registradas na mulher. E quando a gente é pessoa com deficiência, e te digo isso hoje dentro de um jurídico, né, o crime, na maioria das vezes, ele tem esse agravante, porque ele é usado contra uma pessoa que não tem defesa, eu não podia simplesmente sair e correr, ele tem esses requintes de premeditação, e a pessoa, esse agressor, eu não consigo ver ele como simplesmente um agressor. Dentro da minha concepção, ele é um psicopata, porque ele se vale de uma força física, ele se vale de um domínio que ele tem emocional contra você, e te coloca numa situação onde diz, se você não ficar comigo, quem mais vai te querer? Então, isso mexe muito com a mulher. E eu precisei entender que eu ia precisar sair do fundo daquele poço e gritar para a sociedade o que estava acontecendo como um pedido de ajuda, porque acomete muitas mulheres. Hoje eu tenho aqui, a Luísa, uma delas, um grupo chamado Miss Cadeirante, onde eu escuto relatos de mulheres com deficiência que entregam o cartão de benefício, de loas, para o cara, porque o cara diz para ela, para eu ficar com uma mulher como você, de vez em quando eu preciso sair com uma mulher inteira, com uma mulher completa, com uma mulher que anda. E ela não consegue entender que isso é uma violência patrimonial, entre outras, e que também é punível nos rigores da Lei Maria da Penha. Então, eu acredito que é fundamental programas como esse, é fundamental debates como esse, para que quando acontecer com essa mulher, ela entender que não é só com ela. E ela ter essa rede de apoio, sabe? Porque essa rede de apoio é fundamental para que a gente possa sair desse ciclo da violência. Rosana, vocês na Frente Nacional, na Frente de Mulheres com Deficiência, que tem esse papel aí em todo o Brasil, como é que vocês recebem cada caso, né? Porque vocês divulgam isso maciçamente nas redes sociais, mas às vezes a mulher, onde ela está, ela não recebe talvez a informação de como é que ela pode pedir ajuda, pedir socorro. Você não acha que faltaria um pouco mais de incentivo para divulgar às mulheres como elas podem tentar evitar o feminicídio? Sim. Nós, enquanto Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, reconhecemos e temos um papel muito importante no fortalecimento dessas mulheres que são vítimas de violência, porque ela está sempre em condição de fragilidade. Você pode perceber no depoimento da Lu Rufino como ela se sentiu tão fragilizada, né? E esses gatilhos acendem quando a gente fala de novo, né? Isso, Lu, de uma situação vivida. E muitas vezes essa fragilidade, essa falta de informação faz com que a mulher se aprisione naquele ambiente doméstico ou institucional, seja lá qual for, que é o ambiente de violência, e ela não crie coragem e forças para denunciar. Eu acredito que a informação é o melhor caminho e empoderar essas mulheres, né, com informação, e dizendo para ela que existe rede de apoio na sua cidade, no seu município, no seu território,
para que ela justamente denuncie. A frente, ela tem esse papel e ela traz como um dos nossos carros-chefes, até quando a gente, desde o começo da nossa existência, começamos a atuar, que a campanha Mulher com Deficiência Sofreu Violência, põe no BO. O que essa campanha diz? Diz justamente que há necessidade de tornar nos boletins de ocorrência que ele registra notificação compulsória da vítima na condição de violência. E se essa mulher que ainda continua recebendo violência, sendo vítima, tornou-se mulher com deficiência em razão da própria violência. Então, a gente precisa ter esses dados, não são todas as delegacias que fazem esse registro, não são todos os boletins de ocorrência em todos os estados, isso precisa ser unificado. Nós estamos buscando um diálogo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que cobremos essa unificação desses boletins e que, a partir desses dados, a gente tenha políticas públicas voltadas para o enfrentamento, a proteção, a rede de apoio e, sobretudo, o orçamento para que tudo isso, de fato, aconteça. Então, é o nosso papel fazer isso, nós estamos sempre informando através das nossas redes sociais o que o governo faz, né, o que o Estado está fazendo. O Estado agora, no mês de março, no iniciozinho, vou deixar que a doutora Neuza fale um pouco mais, porque ela esteve presente, ela está mais participativa, e com relação ao pacto do feminicídio, né, o Pacto Nacional Feminicídio. Mas o que adianta esse pacto? A gente tem orçamento para esse pacto, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar também a procurar saber do governo, e quais são as ações. As mulheres com deficiência estão inseridas nessas ações? Então, esse é o nosso papel, Abrão, e eu queria muito que você pudesse dar um espaçozinho para falar desses números assustadores e alarmantes que você trouxe, porque ele é um retrato fiel do nosso país, que mata todos os dias 4 mulheres no ano passado por dia. A pergunta, como matar uma mulher sem deixar rastro, foi milhões de vezes pesquisada no Google. E isso, para mim, reflete uma banalidade do crime de feminicídio, né, contra nossos corpos, contra nós mulheres, com ou sem deficiência. E a gente precisa parar isso, porque chega, todos os dias é notícia de uma mulher, quando diz um não, ela perde a vida. A gente tem o direito dos nossos corpos de dizer não, a gente tem o direito de romper um relacionamento e ser respeitada. Eu vou deixar a doutora Neuza falar um pouco mais. Eu ia pedir para a doutora Neuza exatamente comentar sobre isso, se nós temos muita coisa no papel e nada na prática, que esperança nós podemos ter. Depois eu quero ouvir a Luísa sobre o feminicídio. Quando é que ele começa? Há quanto tempo a mulher sofre até chegar o momento do feminicídio? Doutora Neuza, eu queria que a senhora comentasse, está tudo no papel ou temos expectativa de sair do papel e o Brasil poder vencer e derrubar esses números? Nós temos esperanças, porque senão nós não conseguiríamos trabalhar com esse tema. Eu tenho o projeto Renascer e sou psicóloga da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. E o que me preocupa mesmo é que as políticas públicas, elas são criadas, mas é muito interessante e importante esse olhar, mas nós precisamos de políticas públicas efetivas. Luciana Rufino, ela falou a realidade, não porque ela leu, mas porque ela vivencia isso diariamente. E nós percebemos como isso atravessa a sua vida, né? Luciana Rufino é uma mulher potente, inteligente, belíssima, é uma mulher como qualquer outra mulher. Mas a sociedade, através desse relato dela, não vê Luciana Rufino como deveria ser vista, porque o capacitismo chega primeiro. E quando o capacitismo atravessa essas mulheres, ele atravessa deixando um rastro de violência muito grande.
Nós temos esperança e por isso lutamos. Ontem estive com Maria da Penha, pessoalmente, falamos sobre a frente, falamos sobre o Eu Me Protejo, falamos sobre o projeto Renascer contra a Violência. E ela relatou como é difícil ainda hoje, mesmo sendo uma mulher que tem muita visibilidade, como é difícil para ela enfrentar toda essa estrutura machista, classista, racista, capacitista e excludente. O combate à violência, ao feminicídio, não é somente para uma área de conhecimento, nem para duas áreas de conhecimento, como a psicologia e o direito. É para todas as áreas de conhecimento. A violência contra mulheres, ela não é apenas essa área de conhecimento, porque ela é uma abordagem multidisciplinar. Nós precisamos, para criar políticas públicas, para que parem de matar as mulheres, dessa abordagem, desse olhar. E, ao mesmo tempo, é uma violência que vai se retroalimentando, como diz Luciana Rufino, porque ela vai sozinha. Chega uma hora que família, Estado, sociedade, a gente percebe que sozinhos nós não damos conta, nós precisamos de todos aqui para que a gente possa ali nas bases da educação trabalhar contra isso, na adolescência para que isso não pegue uma propulsão e quando adulto para que não tenhamos esse olhar machista sobre os corpos ditos não normativos. A corpo-normatividade são os corpos das mulheres com deficiência, das mulheres negras, das mulheres indígenas, e nós precisamos pensar sobre isso, né? Mulheres com deficiência, eu percebo que através do meu projeto, é muito difícil para que elas tenham acesso à cidadania, porque nós não temos essa política pública que precisa ter esse olhar interseccional, esse olhar transversal. Nós não temos, quando essas mulheres têm as medidas, nós não temos esse monitoramento. Nós precisamos de algo que seja efetivo para que mais mulheres não precisem morrer, não precisem passar por violência, como esse estupro coletivo do Rio de Janeiro, como estupro corretivo que teve aqui em Brasília também. Nós precisamos pensar sobre isso, né? Olha só, para a gente ter uma ideia, você chegou trazendo dados, mas de acordo com o Fórum Brasileiro, em 2025, o feminicídio ele evidenciou um crescimento que, infelizmente, bateu o recorde dos anos anteriores. Então, ou seja, na mídia, quando sai na mídia, as pessoas falam, mas é porque saiu na mídia. Não, a mídia ela só dá visibilidade ao que acontece, é importante que ela dê, para que a gente saiba o que está acontecendo, né? Então, no projeto Renascer, os dados do projeto Renascer do ano passado, olha, 34% de aumento nos atendimentos de mulheres com deficiência. É bom e ruim. É bom porque elas estão conseguindo ter acesso à rede. E é ruim porque realmente aumentando é algo que nos deixa muito, desesperançosas, digamos assim, né? 64% das mulheres com deficiência que nós atendemos no ano passado sofreram violência e eram mulheres cegas. Para ter uma ideia que essa deficiência é uma deficiência que coloca as mulheres ainda mais em situação de violência. As mulheres com deficiência intelectual, o número cresceu também, ou seja, evidencia ainda mais o risco e a vulnerabilidade. Dentro das deficiências, temos as intersecções. Então, nós temos o grau de risco também. Pelo menos é o que eu observo atendendo essas mulheres no projeto Renascer e pela Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. E dentro de casa, né? Então, ou seja, a casa, que era para ser um ambiente seguro, não é mais um ambiente seguro para essas mulheres, né? É importante a gente pensar também que as mulheres com deficiência, às vezes, elas sofrem agressões, como Luciana Rufino relatou, do companheiro, né? Do cuidador, daquela pessoa que está ali, infelizmente, tendo a responsabilidade para que aquela mulher ela possa ter um desenvolvimento emocional saudável e ela não tem por causa disso. E esse é um dos fatores que ela não denuncia, porque se ela denunciar, como é que ela vai ficar? É importante a gente pensar sobre isso. Nem todas as deficiências, infelizmente, as mulheres com deficiência, nem todas conseguem ter essa independência sem a necessidade de alguém para ajudar, de uma pessoa para que possa auxiliá-las, né? No cuidado com a saúde, no cuidado com a higiene. Então, tudo isso é importante a gente refletir aqui também. Por isso que é importante esse olhar interseccional, né? A impunidade.
Olha, eu trabalho com o Projeto Renascer há mais de 25 anos e posso te dizer que, infelizmente, a impunidade ela é latente, acontece o tempo todo, né? Fora E é isso exatamente nesses números, também. doutora Neuza, que eu quero abordar também, e aí ouvir a Luísa também. Sim. Então vamos passar para ela. Eu apurei de que em 2024, Uhum. foram concedidas em torno de 612 mil medidas protetivas. Apenas 9 mil medidas protetivas foram concedidas em 2025, quando foram 621 mil medidas protetivas. Luísa, você acha que as autoridades, quando concedem uma medida protetiva como essa, só concede no papel, depois a pessoa fica sem esse acompanhamento todo? Qual é a sua opinião sobre isso, Luísa, por favor? Então, na prática, exatamente é isso que acontece. A Lei Maria da Penha, ela é bem, na minha opinião, né, e acredito que da própria sociedade, é uma lei eficaz. Porém, ela acaba caindo na questão da execução, da prática ela não funciona. Visto que nós temos relatos aí de mulheres que realmente vieram a chegar ao feminicídio porque o cara não respeitou a medida protetiva. Então, o que a gente precisa na realidade, e eu falo isso enquanto assistente social, enquanto ativista, enquanto mulher e mulher com deficiência, é realmente cada vez mais falar sobre esse assunto, sabe? Seja nas escolas, começando primeiro dentro de casa, isso é fundamental. A própria criação da criança dentro de casa, os meninos serem orientados, as meninas também serem orientadas a se proteger, a se cuidar, e a sociedade como um todo, porque a medida protetiva, na minha opinião, ela está uma questão que precisa urgentemente ser revista, porque na prática não está impedindo o agressor, o assassino, vamos assim dizer, da vida da mulher, seja culminando com o feminicídio ou até mesmo deixando ela morta em vida. Nós temos o último relato da menina, né, que veio a falecer, mas caso ela não tivesse falecido, ela teria se tornado uma mulher com deficiência. Ela perdeu as 2 pernas. E nada disso impediu desse agressor de chegar até ela. E ele não teve essa informação, nós não estamos tendo essa informação na mídia. Hoje, as redes sociais é que está dando muito mais visibilidade a toda essa questão de violência contra a mulher, o que acaba realmente fazendo com que todas nós tenhamos acesso às informações, o próprio agressor tenha a informação, e é isso que a gente tem que fazer. Eu me preocupo muito com isso, eu me preocupo demais em ocupar todos os espaços, eu me preocupo demais em encolher a mulher, independente de ser ou não mulher com deficiência, tá passando para ela informações de como ela deve se proteger, de como ela tem que denunciar, o que ela precisa fazer. Eu faço parte do grupo de promotoras legais populares. Esse grupo é exatamente preocupado com isso. Primeiro em acolher, informar, e está encaminhando as denúncias sobre a questão da violência contra a mulher. E em relação à frente, eu tenho feito um trabalho muito grande, assim, não, com o monitoramento da nossa presidente, a Rosana, de ocupar os espaços nesse sentido. Nós estivemos, né, Rosana, no evento do Oswaldo Cruz, que é da Fiocruz, onde o Ministério das Mulheres, né, através da ministra Márcia Lopes, vai estar todo esse mês de março falando e tendo ações em relação ao feminicídio, em relação à violência contra a mulher. E quando eu cheguei naquele espaço, e aí eu quero deixar isso aqui como relato e chamar a atenção de nós, mulheres com deficiência, da importância de ocuparmos espaço, e quando foi anunciado que no ambiente tinha uma mulher com deficiência representando a Frente Nacional de Política para as Mulheres
com deficiência num território aqui do estado do Rio de Janeiro, vocês não têm ideia de tanto de pessoas que no final vieram falar comigo, pedir orientação, mulheres que não tinham nenhuma deficiência, querendo saber como é que a gente tem acesso, querendo estar participando da frente sobre tudo isso, entendeu? Então, essa questão da Lei Maria da Penha, no que diz respeito à aplicabilidade na prática, principalmente falando sobre a medida protetiva, infelizmente, tem que se pensar em uma outra maneira de isso realmente funcionar na prática e impedir definitivamente que esses homens cheguem perto das mulheres para cometer violência contra ela, chegando no feminicídio ou até mesmo, gente, a gente não pode esquecer disso, fazendo com que uma mulher se torne uma mulher com deficiência, que é o caso da Maria da Penha, é o caso dessa menina, acho que é Thaís ou Tainara de São Paulo, né? É isso. Bom, esse é um assunto que nós teríamos aqui mais horas para debater. Quero dizer que os números que eu estou apresentando aqui são números de mulheres no Brasil. Nós não temos no Brasil ainda condições de apontar o número da violência contra a mulher e contra a mulher com deficiência. Porque as autoridades policiais, elas sequer se preocupam em anotar lá que aquela mulher tinha algum tipo de deficiência. Mesmo porque quando acontece o crime, às vezes a família, ela é monocular, ela tinha deficiência auditiva, ela tinha deficiência visual. Então, quando a gente divulga o número geral da violência contra a mulher, nós não temos ainda como apontar o número de mulheres com deficiência dentro desse parâmetro geral. Então, eu queria só fazer uma ressalva, né? Principalmente falar uma coisa para a doutora, ela vai entender, né, que ela também é psicóloga, o que eu vivi, assim, as pessoas hoje me perguntam assim, como é que você começou a ser narcisista? E eu ia falar para a pessoa que eu não era narcisista e o que é ser narcisista. E eu decidi não responder essa pergunta. Eu decidi responder para ela quando eu entendi que o primeiro amor da vida de uma mulher é o amor próprio e o segundo é o amor recíproco. Porque foi a melhor resposta. Porque quando você vive numa situação de tamanha dramaticidade, de tamanha dor, e vai passar 20 anos, né? Estar na cadeira de rodas hoje, com uma síndrome pós-pólio, não me dói tanto quanto a dor que eu senti uma determinada noite, onde eu tinha que ficar embaixo de uma pessoa que eu não queria ficar. Isso é muito ruim. E quando você chega numa delegacia para fazer uma denúncia, sendo uma mulher com deficiência, as pessoas que te atendem, hoje não mais, porque há um preparo maior das pessoas que atendem as mulheres vítimas, eu senti que as pessoas me olhavam como se o agressor estivesse me fazendo um favor por eu ser mulher com deficiência, sabe? Tipo, você ainda vai reclamar disso? Alguém quis fazer isso com você, quis fazer sexo com você, você ainda está reclamando? Então, a dor é tão grande que você não encontra o apoio, sabe, doutora Rosana? E é disso que a gente está falando, dessa rede de apoio. Hoje, eu estou no Conselho de Empreendedorismo do Governo do Estado e vou a alguns eventos com o governador, a gente vai à inauguração de algumas delegacias da mulher, porque eu também estou na Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica da OAB, e outro dia um delegado falou comigo assim, eu quero que você vá lá na minha delegacia, porque há 25 anos o elevador da delegacia de Campo Grande estava quebrado. 25 anos o elevador não funcionava. E como essa mulher vai fazer uma denúncia de um estupro, de uma violência, no meio dos outros? Que colocando calçada, né? É muito difícil. E hoje, dentro dessa comissão, nós, com a doutora Cláudia Araújo, que é a presidente, estamos indo a delegacias onde eu, mulher com deficiência, mesmo sendo profissional do direito, eu não consigo entrar. Eu não consigo acesso. A gente tem um aplicativo hoje chamado Rede Mulher, do Governo do Estado, onde a mulher com deficiência ela não precisa mais sair de casa para pedir ajuda. E isso é muito bom. Só que depois ela precisa ir a uma delegacia para relatar os fatos.
E é sair da delegacia como, Luísa? Se o Uber pergunta para você, a cadeira vai com você? A gente ouve isso todos os dias. Você chega no ponto do ônibus, o ônibus não para. Então, eu entendi que todos esses conflitos, e quando eu falo de acessibilidade, eu tenho hoje um olhar muito diferente, porque eu fui para Londres como porta-bandeira da escola de samba e eu não consegui soltar numa estação chamada Piccadilly, na Europa, porque o mundo não é acessível. Então, nós temos que buscar, junto a todas vocês, essa rede de apoio para dar às mulheres com deficiência, porque elas acabam achando que essa subvida é normal. E não é normal. Ninguém tem que tem que viver sendo estuprada. Ninguém tem que viver ter que ir entregando seu cartão de pagamento. Nós queremos qualidade de vida iguais a todas as outras pessoas. E isso é uma dor que não é só uma dor física, sabe, Luísa? Não é só ficar com uma deficiência, é uma dor emocional. E quando eles atuam nas nossas dores emocionais, eles destroem toda a sua vida. Você pode dar o melhor trabalho para uma pessoa, porque ela não vai ficar, porque ela não acredita que ela é boa. Você pode dar um ótimo relacionamento, mas ela vai achar que ela não pode viver outra história de amor porque ela não é boa. Porque são dores que mexem na alma. São coisas que a gente não esquece. E eu quero me colocar aqui à disposição das frentes, porque hoje eu tenho um consultório, eu atendo mulheres que passaram por violência, e eu sou o reflexo de uma mulher que passou por uma violência. Não dá para esquecer, dá para superar. E dizer para essas mulheres, há vida sim, há vida após a violência. E a gente só precisa se ajudar, a gente precisa se ouvir, a gente precisa dar a mão à outra. E aí eu me coloco aqui à inteira disposição, que vocês precisarem. Desculpa meu relato emocionado, porque não é uma história que eu li no livro, é uma história que eu vivi. E saindo de tudo isso, alguém me pergunta, como você aprendeu a ser narcisista? Eu aprendi a ser narcisista porque o primeiro amor da vida de uma mulher é o amor próprio e o segundo é o amor recíproco. Eu sempre vou responder isso para essas perguntas absurdas. Doutora Neuza, o relato da Lu é o relato de muitas outras brasileiras de todo o mundo que pedem, não é? Infelizmente, sim, esse relato, não esse relato de ressignificação, que é maravilhoso, porque as pessoas sempre olham essa intersecção como vitimismo, né? E as pessoas não entendem qual a estrutura que colocam a mulher neste lugar. Então, ouvir uma fala potente como a da Luciana é imprescindível, é maravilhoso, porque, olha, todos esses dados que você trouxe não são dados, na verdade, isso é um escândalo. E nós observamos que a sociedade, ela não tem esse olhar sobre isso. Nunca eu vi uma campanha de prevenção à violência doméstica com mulheres com deficiência. Eu até vi com mulheres negras, mas com mulheres com deficiência, não. O relato da Luciana, no nosso projeto mesmo, ano passado, outubro do ano passado, nós fomos atender uma pessoa com deficiência e ela apanhou tanto que o olho dela ele havia entrado para dentro, nós não conseguíamos ver. E quando fomos ao hospital, fizemos tudo, fomos à delegacia, era delegado, homem, nós precisamos de delegacias da mulher mais perto, com mais acessibilidade também. E ele fez, sabe, perguntas culpabilizantes, assertivas, cansativas. Perguntava para mim, eu falei, olha, por favor, ela é uma mulher que está em cadeira de rodas, mas você pode perguntar para ela, porque ela fala, ela ouve, ela só está em cadeiras de rodas. E eu percebia que o tempo todo ele falava comigo, como se ela não existisse. Então, ali, quando uma mulher com deficiência, quando uma mulher que passou por uma situação de violência chega na delegacia, temos que segurar essa mulher, temos que agarrar essa mulher. Ele não teve a sensibilidade para pensar o quão foi difícil para aquela mulher estar ali naquele lugar, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. Por isso que falas potentes como a da Luciana faz com que
Aí sim, eu tenho esperança em uma fala como essa, mais do que uma esperança de uma reunião com uma secretária de Estado, com uma ministra, porque eu percebo que quando você conhece a realidade vivida e você tem ali ativistas potentes que podem brigar por política pública, sabendo a realidade para que ela seja possível e aconteça na ponta, porque nós estamos na ponta atendendo essas mulheres. Só que precisamos entender que a violência democrática e independe da condição econômica, é claro que se tratando do recorte com deficiência, quanto mais condição socioeconômica, mais qualidade de vida a mulher vai ter, porque as mulheres têm que brigar por um BPC que nunca vem, as mulheres periféricas, as que eu atendo, e eu observo que este olhar com que a Luciana ressignificou a vida dela, é um olhar que nós precisamos levar essa fala para todos os movimentos, porque é necessário todos nós entendemos, senão eu nem seria psicóloga, que é possível ressignificar. É possível colocar esse olhar. E a sociedade precisa colocar esse olhar com a mulher com deficiência. Saber que ela tem desejo, que ela tem vontade, que ela diz não, que ela decide, que ela pode trabalhar, que ela pode ter filho, que ela pode ter família. E é muito importante esse depoimento, Luciana, porque é um depoimento que toda a sociedade precisava ouvir. Não somente nós nessa live. Espero que esse programa seja transmitido para o mundo todo, para que a gente possa entender a potência da mulher com deficiência. Legal. Doutora Neuza, eu me protejo frente das mulheres com deficiência. Aqui na descrição tem todas as formas de você passar a acompanhar o trabalho que essas mulheres desenvolvem em todo o Brasil e que levam a luta das brasileiras para todo o mundo. Eu queria que a Luísa pudesse... Se você tivesse hoje, Luísa, assim, a chance de você estar em uma rede nacional, domingo, 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. O que você diria para as mulheres do Brasil, hein? Que não desista da vida. Que o amor próprio, ele depende única e exclusivamente de nós. E que nós estamos aqui todas juntas, unidas, numa rede de apoio, para abraçá-las. Em primeiro lugar, para acolhê-las, para entender a questão em si. E que não, em momento nenhum da vida, ela deva abrir mão da sua vida, permitindo que tipo de violência, seja ela qual for, venha paralisar a vontade dela viver, a vontade de entender que realmente a essência da vida só depende de nós. É muito difícil, sim. É muito difícil quando a gente está dentro de uma situação como essa, envolvendo violência contra a mulher, ela conseguir sair dessa teia difícil de achar uma solução, de querer continuar acreditando que viver é muito importante e que o fôlego da vida é para isso, para a gente estar onde a gente quiser, viver da maneira que quisermos viver, e que homem nenhum tem o poder e muito menos o direito de fazer com que a gente perca a vontade de viver. É esse recado que eu deixo para todas as mulheres no mundo e por aí afora, dizer que nós estamos aqui juntas para que isso aconteça. E eu quero fazer uma observação aqui, que eu estive num ato aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de estar falando para as mulheres, e também haviam homens presentes. E na minha fala, eu chamei a atenção dos homens. Eles precisam ser parceiros, dizendo que existem homens parceiros, sim. Um exemplo é o senhor aqui, abrindo espaço para que a gente possa estar se colocando, sempre falando sobre essa questão da violência contra a mulher, entre outras pautas. Mas o seu programa, a sua comunicação, ela dá uma importância enorme para a pessoa com deficiência. Então, essa rede social aqui, que você oportuniza a gente está falando, ela é incrível. E isso, para mim, significa que temos homens parceiros da mulher, sim.
E nós, mulheres, temos que parar com isso de ficar achando que não tem. Porque senão fica uma luta feminista, no sentido de achar que a gente nunca vai conseguir paralisar esses homens. Nós temos que trazer os homens para o nosso lado e fazer com que eles também abracem essa questão. Pois é, a questão da violência contra a mulher. E é isso. Obrigado. Rosana, obrigado. Você sabe que aqui não tem hora, não tem dia, nós estamos aqui à disposição para poder, dentro do Diário PCB, levar esse trabalho de vocês. Conte sempre com a gente e que nós tenhamos a mesma oportunidade em 2027 de estar aqui novamente e divulgar a redução drástica desses números escandalosos. Conte sempre com a gente, viu, Rosana? Obrigada, Abrão, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema junto com essas mulheres incríveis, cada uma com sua história, cada uma atuando, né, a partir da sua formação técnica, ajudando as mulheres que são vítimas, né, ressignificando essas mulheres, e dizer que esse é um tema que a gente gostaria de ano que vem não estar tratando assim, com essa, né, grandeza dos dados que a gente trouxe aqui, e que espero que a luta contra o feminicídio seja algo que a gente consiga, o ano de 2006, pelo menos frear. Dizer que vamos acabar com o feminicídio não tem como, porque é estrutural, é um machismo, né, estrutural que vem do lado do patriarcado. A minha avó viveu isso, a sua avó viveu, tantas outras mulheres viveram em sociedades machistas e vivem até hoje. Mas entender que a gente possa, no que vem, pelo menos dizer, lutamos e vamos continuar lutando. Esse é o papel, né, nosso da frente, a empoderar essas mulheres para a denúncia, como o Rufino trouxe, as dificuldades que essa mulher enfrenta com a falta de acessibilidade nas DEANs, e ainda bem que no estado dela tem algumas ferramentas ferramentas digitais possibilitam a denúncia, e isso precisa ser federalizado, precisa ser todos os estados. Então é importante que cada vez mais se tenha políticas públicas que promovam o acesso a mulheres à denúncia, para justamente a gente ter, de fato, esses números da violência contra nós, mulheres com deficiência. Sei que a fala da Luísa é bem importante quando ela faz a provocação de envolver os homens nessa luta, né? Eu acredito que caiu por terra aquele dito antigo: em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, tem que estar lá, tem que ir lá e realmente defender aquela mulher. E quando você for uma mulher vendo outra sendo agredida, vai lá pelo espírito de sororidade, apoia aquela mulher, tirar ela ali daquele momento de violência, tentar ajudar, e a gente tem que estar unificadas em força, porque a violência não pode ser banal, a gente não pode banalizar no nosso país isso. Esses números são assustadores, alarmantes. Em todo o país, no dia 8, vai ter movimentos, e cada vez mais esses movimentos surgem. Mas ainda a gente quer uma resposta do governo, né, do Estado, a cobrança que nós temos que fazer, para que justamente a gente não fique aqui ano que vem discutindo isso, e sim outras conquistas de nós mulheres, com nós mulheres que conseguimos eleger as nossas mulheres na política esse ano, e vamos eleger mais mulheres na política esse ano, para a gente poder ter lá, né, legislando ao nosso favor, mulheres com deficiência, ocupando esse espaço, né, de poder, para poder a gente verdadeiramente ter uma sociedade que trabalhe com a interseccionalidade e que garanta os nossos direitos. É isso, muito obrigada mais uma vez, meninas, e a você e todos que contem com a frente. Queria que você deixasse aqui o nosso e-mail. Aqui na descrição. Na descrição, o e-mail, está tudo deixado, tudo anotado aqui. Redes sociais, nós estamos à disposição, né? E as meninas também. Obrigada. Doutora Neuza, nós vamos juntos divulgar essa história
E eu quero agradecer, parabenizar você, mas todas as mulheres que estão aí envolvidas nessa luta. Vamos mudar essa história, tenho certeza disso, viu, doutora Neuza? Obrigado, Mico. Aí, pronto. Eu que agradeço a oportunidade. Isso. Obrigado. Isso, para poder ter a senhora bem aqui, para a gente poder falar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade em relação a duas falas que foram ditas aí, principalmente a sua das medidas protetivas, porque o que faz uma lei valer é o uso dela. Então, se a Lei Maria da Penha é uma das mais importantes do mundo, mas nós precisamos pensar, teve uma palestrante que até falou sobre isso, por exemplo, também tem falhas na Lei Maria da Penha. A mulher ela fica afastada do trabalho por 6 meses, mas sem direito ao salário. Então, se nós pensarmos que a dependência financeira, ela insere a mulher nesse contexto de violência doméstica, então temos que rever isso, temos que pensar sobre isso. Quando uma medida protetiva ela não tem monitoramento, as mulheres, elas... E olha que é um mecanismo importantíssimo, temos que pedir a medida protetiva, graças a Deus, a medida protetiva, mas nós sabemos que faz com que aquela mulher pense, poxa, e agora? Se eu estou com a medida protetiva e ele está vindo aqui, então precisamos desse monitoramento. Outra questão, as mulheres acreditarem que não há mudança, há feminicídio. Em relação ao recorte de mulheres com deficiência, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão e que nós precisamos fazê-la valer também, né? Nós não temos políticas públicas efetivas, temos que ter sempre esse olhar transversal, interseccional, porque são várias mulheres e cada uma, raça, classe, gênero, deficiência, elas fazem com que várias outras opressões vão se fortalecendo em relação às mulheres. Então, precisamos desse olhar. E no aspecto psicológico, nós precisamos de um suporte psicológico para essas mulheres também. Nós precisamos que elas tenham acesso a terapias. Nós precisamos que elas tenham acesso aos seus direitos. Então, são várias questões que movimento como de mulheres com deficiência e outros movimentos que temos aqui, as representantes nesse programa, fortalecem ainda mais essa luta. Nós precisamos, no dia 8 de março, a gente precisa entender que vai ter luta sim. Nós precisamos ir para as ruas, buscar justamente por políticas públicas para mulheres com deficiência também e principalmente. Legal. Gente, muitíssimo obrigado. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam aqui no Diário PCB. E vamos em busca de mudar essa história. Você pode sua parte aí onde você estiver. Oi, Luísa. Então, eu queria fazer uma provocação ao programa. Pois não. Eu não sei se já aconteceu de você entrevistar os nossos parceiros, os homens, só eles, falando sobre esse tema, sobre essa pauta. E aí eu queria deixar essa sugestão aqui. Trazer uma entrevista com os homens para falar sobre tudo isso. Tá bom? Próxima semana. Eu quero fazer um agradecimento ao programa. Agradecer a doutora Rosana, minha amiga. Obrigada, doutora Neuza, pela sororidade e dizer que existe vida após a violência doméstica. Eu estou aqui com um livro que eu acabei de lançar, chamado Empreendedorismo Anticapacitista, porque a gente não muda a vida de ninguém se não der essa pessoa autonomia financeira. E esse aqui é o meu sapatinho. Eu não tenho boneca, mas eu tenho sapato da linha Miss Cadeirante. São sapatos altos, com muito brilho, porque o que tem que aparecer é a beleza da mulher, não a deficiência que fica em segundo plano. Hoje eu estou casada, eu tenho filho, tenho uma vida feliz, sou profissional, e a violência foi uma vírgula na minha vida, não foi um ponto final. Então vamos ser felizes, vamos nos apoiar, e existe vida após a violência doméstica. Um beijo, muito obrigada. Vamos juntos escrever um novo capítulo nessa história. Obrigado a vocês, gratidão. Sigam sempre em frente. Contem com o Diário PCD. Essa luta, ela não pode parar nunca. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ó, pessoal, como eu disse para vocês na abertura, polêmica, não é?
como eu precisava de mais tempo com as nossas convidadas para continuar debatendo tudo isso, para continuar apresentando os números que assustam e os números que escondem. Essas mulheres não fogem à luta. Elas não fogem porque elas se unem para se defender, para levar para a sociedade a força delas para evitar que tudo isso continue acontecendo. E o Diário PCD tem um compromisso, acima de tudo, de participar desta luta, de participar dessa batalha, para evitar que números negativos continuem crescendo nesse Brasil que eu não quero para mim, nesse Brasil que eu não quero para minha filha, nesse Brasil que eu quero que respeitem o próximo, que respeitem as mulheres, que respeitem as mulheres com deficiência. Deixe o seu comentário, deixe aqui o seu desabafo, quero contar com vocês. Amanhã tem a Notícia 1 Minuto, fica ligado, aqui é o canal da notícia, o canal da informação. Muitíssimo obrigado, tchau, fui.